Olá, bom dia a todos e a todos que nos seguem através das redes sociais, da UETV, e estou muito grata a Deus por podermos partilhar a palavra de Deus e agradeço a cada um de vocês que me tem seguido e espero que possa de alguma forma chegar aos vossos corações e às vossas vidas estas palavras, estas sementes, e elas possam realmente produzir muito fruto e que a vida de Cristo, a vida de Deus, a vida que Jesus oferece possa realmente possa partilhar essa vida, possa de uma certa forma que essa vida possa encher o seu coração e ela possa transbordar em si. O desejo de Deus é mesmo abençoar-nos. Ele é o doador de todas as coisas e da vida. A vida está nele e essa vida é a luz dos homens, como diz a palavra de Deus. E a palavra se fez carne. Jesus e a palavra são um. Portanto, quando nós tomamos esta palavra, cuja inspiração foi dada pelo Espírito Santo, esta palavra não é um livro qualquer, ela tem inspiração, o sopro do Espírito Santo. Mesmo o Espírito Santo que soprou as Escrituras, ele também pode soprar em nossa vida. E hoje quero falar de um tema ou de um assunto que pode de alguma forma também deve ter chegado à sua vida e já chegou à minha e creio que também, se não chegou, pode vir a chegar. Há momentos na nossa vida que nós temos medo de fracassar. E porquê? E até parece que o fracasso quer bater-nos à porta e aparentemente parece já sermos à partida pessoas derrotadas, principalmente quando nos baseamos nas nossas debilidades, na nossa impotência, na nossa capacidade e nós olhamos para as situações e para as nossas fraquezas e de alguma forma pensamos: estou derrotado, estou vencido. E o diabo esse vem a nós e vem dizer-nos que realmente nós estamos derrotados, que não há saída para nós, que somos muito fracos, muito débeis e que sempre escorregamos ou que de alguma forma somos fracos demais para sermos pessoas vitoriosas. Bom, de algum aspecto, o mentiroso, porque ele é o pai da mentira, também como se costuma dizer, com a verdade me enganas, mas a verdade é que há um que habita na vida do cristão e com ele nós somos a maioria, que a Bíblia diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós somos fracos, mas o Deus que nós servimos e amamos e temos é forte. Então, se as circunstâncias, as coisas, as pessoas e o medo batem à nossa porta e nos mostram a nossa incapacidade, as nossas fraquezas e as nossas debilidades, e o inimigo, de uma certa forma, vem dizer-nos que já estamos derrotados. Eu quero dizer-lhe: o Deus grande, o grande eu sou, pode mudar isso. E nós encontramos numa lista dos heróis da fé, em Hebreus capítulo 11, e diz algo muito maravilhoso. 11, e já digo o versículo, 11, 33 e 34, diz assim: os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram as promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos, da fraqueza tiraram forças. De onde é que eles foram procurar essa força? Em Deus. O apóstolo Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em Joel diz: diga ao fraco, eu sou forte. Portanto, de onde vem a nossa fortaleza? De onde vem a nossa força? Vem de Deus. Ele nos capacita, Ele nos ajuda, Ele nos dá força para vencermos. E estratégias para vencer o inimigo também. E verdadeiramente, por vezes, Deus atrai o inimigo às nossas fraquezas para derrotá-lo.
fazê-lo pensar que as nossas debilidades já ele ganhou a vitória. Mas quando nós vamos ao Senhor e levamos as nossas fraquezas, ele é confundido. E estranhamente, ao contrário do que ele tinha planeado, inverte-se tudo ao contrário. Há uma passagem no livro de 2 de Reis, no capítulo 3, interessante. É que nós podemos ver, no plano natural, num conflito, como Deus deu a vitória ao povo de Israel, como o plano de Deus foi vitorioso e triunfou, e o plano do inimigo fracassou. Porque o inimigo subestimou quem era Israel e quem é que está com eles. Quem estava com eles? Ele olhou única e simplesmente numa perspectiva de debilidade de Israel. E vou lá ao capítulo 3 da 2 de Reis. Está aqui um capítulo muito interessante. Não posso lê-lo todo, penso que é grande demais para lê-lo aqui, mas vou procurar ler algumas partes deste capítulo que nos mostra como Deus pode trazer a vitória e tomar as nossas debilidades e confundir o inimigo. É por isso que até das cinzas nós podemos ressurgir, quando Deus é o Senhor da nossa vida. Quando Ele toma as nossas fraquezas, Ele pode mudar tudo isso em grande vitória para nós. Se o fez nos tempos antigos, também o fará connosco. Nós não temos uma guerra física, mas temos muitas coisas também para vencer, muitos conflitos interiores e à nossa volta. E também o mesmo Deus que esteve com Israel é o mesmo que pode estar connosco para nos dar a vitória. E então no capítulo 3 diz que e Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Samaria, em Israel, e fez o que era mau. Pronto, este era o filho de Jezabel, portanto, de Acabe não podia fazer coisa boa. No entanto, ele se juntou com Josafá, com Adom, porque houve um rei que resolveu atacá-los. Contudo, aderiu ao pecado, contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, fez algumas coisas também certas, então, pouquinhas. Então, Mesa, que é o rei dos Moabitas, resolveu, portanto, revoltar-se contra ele. Então, ele diz que sucedeu, porém, que, morrendo Acabe, se voltaram os Moabitas. E foi e enviou Josafá, o rei de Judá, dizendo, o rei dos Moabitas se revoltou contra mim. Irás comigo à guerra contra os Moabitas? E disse ele, subirei. E eu serei como tu, o meu povo, como o teu povo, e os meus cavalos com os teus cavalos. Aqui está uma aliança que eles fizeram. E, dando seguimento a este capítulo, vamos ver o que é que sucedeu. No verso 11 diz, e disse Josafá, não haverá algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele? Portanto, nós vemos que no verso anterior, o rei de Israel, que o Senhor nos chamou a estes 3 reis para os entregar nas mãos dos Moabitas. Portanto, o rei de Israel tinha uma perspectiva errada acerca de Deus. No entanto, Josafá estava lá e ele disse, não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor, no verso 11, para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse, aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Portanto, era o assistente de Elias, Eliseu. E disse Josafá, está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel e Josafá e o rei de Edom desceram a ele. Portanto, foi a ideia de Josafá, que já era um rei que tinha um caráter diferente, consultar a Deus, consultar o Senhor, se realmente eles iam vencer a batalha ou não iam vencer a batalha, uma vez
que estavam um pouco desesperados. E vemos agora no verso seguinte: mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas do teu pai e aos profetas da tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor me chamou estes 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. Portanto, a perspectiva dele era mesmo errada. Ele não conhecia mesmo o Deus de Israel. Na verdade, o profeta Eliseu deu-lhe um daqueles respaldos que ele não gostou nada, não é? E disse Eliseu: vive o Senhor dos Exércitos em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti nem te veria. E no verso seguinte diz: ora, pois, trazei-me um tangedor, e sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. Aqui também vemos uma coisa muito importante. Primeiramente, vemos que Eliseu atendeu ao pedido deles por causa de Josafá. E ele pediu um tangedor, pediu uma pessoa que tocasse um instrumento musical. E vou dizer-lhe, quando há adoradoras cuja inspiração, há pessoas que tocam instrumentos musicais que são inspirados pelo Espírito Santo. Os sons que saem desse instrumento cujo adorador toca, de lá sai um som, que é um som do céu. Por isso é que é importante termos tangidores, termos músicos ungidos pelo Espírito Santo. E veja que ele chamou um músico ungido pelo Espírito de Deus. E aquela música, aquele som ativou o poder profético que estava em Eliseu. E agora vemos que Eliseu tem uma resposta do Senhor. Então veja como é importante a adoração, como é importante ter pessoas ungidas, porque o poder profético pode manifestar-se através da adoração. Então vemos agora a seguir, portanto, avalie e dê muita importância à sua adoração. Dê muita importância à adoração. E também as igrejas locais devem dar muita importância a ter músicos, a ter pessoas que cantam com vozes ungidas pelo Espírito Santo, porque ativam o poder de Deus que está nos profetas e nos apóstolos. Deus fez tudo bem, e nos pastores. Deus fez tudo bem. Tudo quanto Deus faz é de excelência e é maravilhoso. Então, Deus pode fazê-lo de várias maneiras. Provavelmente Eliseu não precisou sempre de um tangidor, não precisou sempre de uma pessoa que viesse a ele com um instrumento, mas aqui está um caso, está um episódio, algo que sucedeu, um acontecimento, um evento em que isso sucedeu. Portanto, Deus também tem os seus planos, os seus propósitos, as suas formas e a sua maneira de fazer determinadas coisas. E então veio a resposta do Senhor desta forma e disse: assim diz o Senhor, fazei nele, neste vale, muitas covas. Porque assim diz o Senhor, não vereis vento e nem vereis chuva. Todavia este vale se encherá de tanta água que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. Também para dizer que eles tinham sede. Eles foram ter com Eliseu, estes 3 reis, porque estavam no deserto e nem sequer tinham água para os seus animais. Estavam numa situação desesperadora, de fraqueza, desesperada, de fraqueza. E agora vemos que Deus traz uma palavra de uma forma sobrenatural e eles iam ser, portanto, eles começariam a ter o suprimento e a provisão e tudo o que eles necessitavam, e a vitória estava a ser arrancada ou tirada da fraqueza. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor, também entregará a ele os moabitas nas vossas mãos. No verso seguinte diz: e ferireis todas as cidades fortes e todas as cidades escolhidas e todas as boas árvores, cortareis, tapareis, fontes de água, danificareis com pedras todos os meus campos. E o verso seguinte que... E sucedeu que pela manhã, oferecendo-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom e a terra se encheu de água.
já a mão de Deus estava a trabalhar no meio daquela fraqueza, no meio de toda a impossibilidade. Não havia água, mas Deus tinha uma estratégia. Mas ele não para por aqui. Vamos ver o seguinte. O verso seguinte diz: ouvindo depois todos os moabitas que os reis tinham subido para pelejar contra eles, convocaram todos os que cingiam o cinto e daí para cima e puseram-se às fronteiras. E no verso seguinte: e levantando-se de madrugada e saindo o sol sobre as águas, viram os moabitas defronte deles as águas vermelhas como sangue. Veja, só quero... Como Deus faz coisas tão maravilhosas. Eles vão ser completamente iludidos, confundidos. O sol brilhou sobre aquelas águas. E provavelmente era um barro vermelho. Diz, e disseram, isto é sangue. Certamente que os reis se destruíram à espada e se mataram um ao outro, agora pois à presa moabitas. Ou seja, que grande vitória! Portanto, eles pensaram, veja, Deus atraiu-os, iludiu-os, de uma certa forma, atraiu-os, ao eles pensarem que o seu inimigo estava completamente derrotado. Eles até se tinham matado uns aos outros. Por vezes, isso pode suceder na nossa vida. Quando Deus toma as nossas causas, quando o Espírito Santo toma a nossa vida, então da fraqueza vamos tirar forças. Quando o inimigo começa a festejar a nossa derrota, é quando ele vai ser completamente derrotado. Porque ele pensa que ele é atraído pensando, estão derrotados. Não há solução para eles. Mas olha, veja o verso seguinte. É muito interessante este capítulo. Porém, chegando eles ao arraial de Israel, os israelitas se levantaram e feriram os moabitas, os quais fugiram diante deles, e assim os feriram nas suas terras, ferindo ali também os moabitas. O que é que aconteceu? Aquilo foi como uma espécie de armadilha. Eles vão à vontade. Eles pensam que o inimigo está totalmente derrotado, mas eles estão prontos para criar uma emboscada. Uma vez que eles vêm distraídos, completamente, sei lá, já a festejar a vitória, é aí que eles são derrotados. Eu vou dizer-lhe, Deus, quando nós confiamos em Deus, quero dizer-lhe, se de alguma forma está a sentir-se débil, está a olhar para si e pensar que você já é um fracasso, que as situações que estão à sua volta aparentemente já o derrotaram, eu quero dizer-lhe, levante o seu coração, levante o seu rosto para Deus. A Bíblia diz, levantei os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Levante-se e olhe para aquele que criou os céus e a terra, e que pode tomar essa causa e fazê-lo mais que vencedor. E essa é a vontade de Deus. Ponto 1, essa é a vontade de Deus. E Ele pode fazê-lo. Ele é o Deus do impossível. Olhe para Ele e diga-lhe, estou eu a querer dar-lhe um caminho, talvez. Diga-lhe, o que está a acontecer comigo é impossível. Eu, humanamente, sou fraco. Não tenho capacidade nem poder algum. Mas eu estou a levantar o meu rosto e olhar para ti. E o que é impossível para mim é possível para ti. E por isso transfiro esta causa para as tuas mãos. E agora, querido irmão, querida irmã que me está a ouvir, dependa totalmente de Deus e confie nele. Cada passo que, guiado pelo Espírito de Deus, Ele o conduzir. Não deixe que a sua mente,
o seu entendimento começa a racionalizar. Não. Veja que Deus tem maneiras, formas para derrotar o inimigo. Siga-o. Siga cada passo que o Espírito Santo puser dentro do seu coração. Siga totalmente em obediência, sem se distrair. Não se deixe intimidar pelo inimigo. Somos fracos, mas quando o apóstolo Paulo pediu a Deus que o libertasse daquela situação, daquele espinho na carne, a resposta foi: porque a minha graça se aperfeiçoa na fraqueza. A graça é o poder sobrenatural de Deus agindo e atuando nas nossas fraquezas. Quando nós dependemos do poder de Deus e da graça de Deus, então podemos ver o poder sobrenatural de Deus agindo, operando, trabalhando. Portanto, se você se sente fraco, eu quero dizer-lhe: Deus é a sua fortaleza. Atreva-se a confiar nele, a seguir cada passo em que o Espírito de Deus está a dirigir. Tome conselho na palavra de Deus. Deixe-se instruir a cada momento. E eu tenho a certeza de que será um vencedor e da fraqueza tirar forças e vencer exércitos, como diz em Hebreus, capítulo 11. Eu vou terminar com esse versículo, com o mesmo com que abri este tempo, Hebreus 11. Peço desculpa, estou aqui à procura. Hebreus 11. Em que diz que da fraqueza tiraram forças. E diz então: os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça pela fé. Claro, irmãos e irmãs, é que é pela fé. A fé é crer no que Deus diz, é caminhar não pelo nosso entendimento, mas por aquilo que Deus nos está a conduzir, nos está a instruir, que até pode parecer um pouco estranho, até mesmo não ter sentido nem lógica. Teria alguma lógica fazer um poço onde nem sequer havia água? Não tinha lógica. Mas a obediência a Deus traz a intervenção do poder de Deus à nossa vida. Por isso não deixe que a lógica, que o entendimento das coisas, do entendimento natural, o prejudique no que diz respeito a Deus, que é sobrenatural. Por isso é que é pela fé. Não entendemos, mas pela fé entendemos. Não entendemos com a mente natural, mas pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. É pela fé. Então, pela fé eles venceram, fecharam a boca dos leões. Pela fé venceram reinos. E no verso 34 diz: apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram. Claro, também temos que fazer alguma coisa, certo? Aquilo que nós temos que fazer, Deus não fará. Puseram em fugida os exércitos estranhos. Se você ler o resto deste capítulo de 1 de Reis, se não estou enganada, capítulo 3, verá que eles derrotaram os moabitas, porque Deus foi com eles. E quando Deus é connosco, quem vai ser contra nós? É por isso que, quando se sentir fraco, quando nós buscarmos a Deus, quando buscar a Deus, então será forte. Porque então você já não irá na sua força. Como diz a Escritura, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Você já não caminhará, eu já não caminharei na minha força, no meu poder, na minha capacidade. Quando
eu olhar para as minhas debilidades e olhar para Deus, Deus intervirá e fará com que tudo isso, com que até mesmo essas debilidades venham a contribuir para a grandeza de Deus e para a glória de Deus. Se me deixar conduzir, se deixar que não será a minha força, mas o poder do Espírito Santo a atuar em mim e em si, então veremos como Deus é bom, glorioso e poderoso. Então, não fique desanimado se já sentiu fraco ou se parece aparentemente que está derrotado, pois o inimigo é quem foi derrotado e cada um de nós triunfará por meio daquele que tudo fez por nós e que tudo fará para nos abençoar e para nos dar a vitória. Deus abençoe, até o próximo programa. Seja feliz. Há poder nas nossas palavras. As palavras são sementes que podem produzir vida ou morte. Por isso, não fale enfermidade, nem pobreza, nem problema. Fale saúde, prosperidade. Fale solução. Através do novo livro da pastora Jena Ferreira, vai poder aprender a orar segundo a Bíblia, decretando a cada dia algo poderoso que transformará a sua vida. Fale as promessas de Deus. Declare-as para a sua vida e para a sua família. Como filhos de Deus, andamos por fé e não por vista. A palavra que transforma vidas vai ajudá-lo a falar acima das circunstâncias contrárias que, por vezes, parecem montanhas que não podemos mover. Mas se terminamos a elevar-nos acima das circunstâncias e olhar para Jesus, falar a sua palavra e as suas promessas, podemos experimentar o poder milagroso do nosso Deus. A palavra que transforma vidas. Adquira hoje através de www.tuiu.pt. Não perca esta oportunidade.